Olá pessoal! Hoje falaremos sobre o fim dos tempos, situação da Colômbia, Papa Francisco e muito mais. Deixe nos comentários notícias que você tem interesse e gostaria de ver por aqui. Estamos sempre melhorando o canal e a sua opinião é sempre bem-vinda. Lembre-se de curtir e compartilhar. Agora vamos para as notícias. Colômbia. A igreja pede encontro com o governo sobre a crise humanitária. Segundo um dossiê de 2021, uma grave crise humanitária está acontecendo nas regiões de Chocó e Antioquia Ocidental. A Igreja Católica, juntamente com outras igrejas, organizações étnicos territoriais e sociais, solicitou um encontro com o presidente Ivan Duque. A Igreja Católica, juntamente com outras igrejas, organizações étnico-territoriais e sociais, solicitou um encontro com o presidente Ivan Duque para responder à grave crise humanitária nas regiões de Chocó e Antioquia Ocidental. O pedido contido na carta circulada nos últimos dias é o resultado das respostas recebidas do governo e da força pública ao relatório apresentado em 18 de novembro de 2021, que recolheu os resultados das 6 missões humanitárias realizadas durante o ano de 2021 e que destacou a crise humanitária cada vez mais grave e complexa que se vive nos territórios onde a população civil é a mais atingida. Carta ao presidente. Estamos preocupados que a resposta do Estado à grave situação social, que ficamos sabendo através das missões humanitárias, seja apenas uma resposta de negação que possa conter a intenção de silenciar o que está acontecendo em Chocó e na Antioquia Ocidental. É o que diz a carta enviada ao presidente colombiano. O encontro, solicitado com urgência, visa obter um diálogo transparente e respeitoso sobre os momentos levantados pelas organizações sociais, étnico-territoriais e eclesiais no documento emitido em 18 de novembro, e aprofundar as motivações e ações da sociedade civil, e também para concretizar respostas abrangentes, imediatas e eficazes dos vários órgãos do Estado e do governo para deter a violência e enfrentar a crise humanitária que afeta seriamente as vidas e a sobrevivência das comunidades de Chocó, Antioquia Ocidental e do Pacífico em geral. Números do Escritório para Assuntos Humanitários da ONU. O conflito interno da Colômbia se intensificou durante o ano passado. Cerca de 73.900 pessoas foram deslocadas em 2021, um aumento de 181% em relação a 2020. Estes números, relatados em 14 de fevereiro pelo Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU, indicam que a situação mais crítica está sendo vivida na região do Pacífico, em Chocó, Cauca e Narinó, departamentos mais atingidos, onde estão concentradas mais de 75% das emergências devido ao deslocamento maciço e confinamentos. A maioria dos deslocamentos não dispõe de recursos para atender suas necessidades: proteção, abrigo temporário, alimentação, serviços de saúde, educação e acesso à água potável. O escritório da ONU revelou que 65.600 pessoas tiveram que ficar confinadas no país devido à presença e a ações dos vários grupos armados. Mais de 85.700 pessoas foram severamente restringidas em seus deslocamentos devido à imposição de toque de recolher e códigos de conduta por parte de subversivos, resultando em problemas de acesso a bens e serviços. Nos casos de confinamento, as comunidades indígenas são as mais atingidas. Compartilhe este vídeo no grupo da igreja. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Pilar da Palavra e Papa Francisco. Não é só a humilha que se deve alimentar da Palavra de Deus. Toda a evangelização está fundada sobre esta palavra escutada, meditada, vivida, celebrada e testemunhada. A Sagrada Escritura é a fonte da evangelização. Por isso, é preciso formar-se continuamente na escuta da palavra. A igreja não evangeliza, se não deixa continuamente evangelizar. A igreja que se alimenta da palavra vive para anunciar a palavra. Não fala de si mesmo, mas percorre os caminhos do mundo, não porque lhe agradam, nem porque são fáceis, mas porque são os lugares do anúncio. Uma igreja fiel à palavra não poupa o fôlego para proclamar o querigma e não espera ser apreciada. A palavra divina que sai do Pai e é derramada no mundo impele-a até os extremos confins da terra. A Bíblia é a sua melhor vacina contra o fechamento e a autopreservação. A palavra de Deus, não nossa, e impede-nos de estar no centro, preserva-nos da autossuficiência e do triunfalismo, chama-nos continuamente a sair de nós mesmos. A palavra de Deus possui uma força centrífuga, não centrípeta, não fechar para dentro, mas impele para fora,
rumo a quantos ainda não foram alcançados. Não garante confortos tíbios, porque é fogo e vento. É espírito que faz arder o coração e desloca os horizontes, dilatando-os com a sua criatividade. De uma riqueza sem par, ao falar sobre a Sagrada Escritura e a evangelização, o Papa Francisco revela não somente a preocupação, o anúncio e o testemunho da salvação, mas deixa transparecer também sua inspiração e, por que não, veia poética. Foi assim, entre outros, no discurso aos participantes do Congresso Internacional promovido pela Federação Bíblica Católica em 26 de abril de 2019. No mesmo caminho, Padre Gerson Schmidt dá continuidade à reflexão do programa anterior, Igreja, Casa, Pilar da Palavra, inspirando-se em homilhas do Papa e em sua exortação apostólica, Evangelii Gaudium, para falar sobre Pilar da Palavra e Papa Francisco. Desde o princípio do seu pontificado, o Papa Francisco faz um apelo à Igreja de sair de si para anunciar o Evangelho às periferias existenciais. Precisamos proclamar a Boa Nova àqueles que a desconhecem. Papa Francisco instituiu o Dia da Palavra de Deus, que é celebrado sempre no terceiro domingo do tempo comum. Pretende fortalecer e recuperar a identidade cristã, através da familiaridade com a Bíblia. No final da homília do domingo da Palavra de Deus no ano passado, o Papa afirmou: "Por isso, queridos irmãos e irmãs, não renunciamos à Palavra de Deus. É a carta de amor escrita para nós por aquele que nos conheceu como ninguém. Lendo-a, voltamos a ouvir a sua voz, vislumbramos o seu rosto, recebemos o seu espírito." E aconselhou: "Coloquemos o Evangelho num lugar onde nos lembremos de o abrir diariamente, talvez no começo e no fim do dia, de tal modo que, no meio de tantas palavras que chegam aos nossos ouvidos, qualquer versículo da palavra de Deus chega ao coração." Neste ano, afirmou em sua homília: "A palavra derruba os ídolos falsos, desmascara as nossas fantasias, destrói as representações demasiado humanas de Deus e traz-nos de volta ao seu rosto verdadeiro, a sua misericórdia. A palavra de Deus alimenta e renova a fé. Voltemos a colocá-la no centro da oração e da vida espiritual. No centro, a palavra que nos revela como é Deus, a palavra que nos aproxima de Deus." No início da encíclica Evangelii Gaudium, Papa Francisco aponta que a palavra de Deus sempre provocou a um chamamento de saída. Escreve assim o Sumo Pontífice: "Na palavra de Deus aparece constantemente este dinamismo de saída, que Deus quer provocar nos crentes. Abraão aceitou a chamada para partir rumo a uma nova terra. Moisés ouviu a chamada de Deus: 'Vai, eu te envio,' e fez sair o povo para a terra prometida. A Jeremias disse: 'Irás onde eu te enviar.' Naquele ide de Jesus estão presentes os cenários e os desafios sempre novos da missão evangelizadora da Igreja. E hoje todos somos chamados a esta nova saída missionária." O Papa recorda que Jesus se irritava com pretensiosos mestres, muito exigentes com os outros, que ensinavam a palavra de Deus, mas não se deixavam iluminar por ela. Atam fardos pesados e insuportáveis e colocam-nos aos ombros dos outros, mas eles não põem nenhum dedo para os deslocar. Depois de falar amplamente sobre a importância da homília na celebração litúrgica, o Papa escreve assim, sob o título Ao redor da Palavra de Deus: "Não é só a homília que se deve alimentar da Palavra de Deus. Toda a evangelização está fundada sobre esta palavra escutada, meditada, vivida, celebrada e testemunhada. A Sagrada Escritura é a fonte da evangelização, por isso é preciso formar-se continuamente na escuta da palavra. A Igreja não evangeliza, se não deixa continuamente evangelizar. É indispensável que a palavra de Deus se torne cada vez mais o coração de toda a atividade eclesial. A palavra de Deus, ouvida e celebrada, sobretudo na Eucaristia, alimenta e reforça interiormente os cristãos e torna-os capazes de um autêntico testemunho evangélico na vida diária. Superamos já a velha contraposição entre palavra e sacramento. A palavra proclamada, viva e eficaz, prepara a recepção do sacramento, e no sacramento, essa palavra alcança a sua máxima eficácia. A palavra de Deus deve ser o coração de toda a vida e a ação pastoral. Afirma o Papa Francisco que o estudo da Sagrada Escritura deve ser uma porta aberta para todos os crentes. É fundamental que a palavra revelada fecunde radicalmente a catequese e todos os esforços para transmitir a fé, conforme a declaração da Dei Verbum. A evangelização, continua o Papa, requer a familiaridade com a palavra de Deus, e isto exige que as dioceses, paróquias e todos os grupos católicos proponham um estudo sério e perseverante da Bíblia
promovam igualmente a sua leitura orante, pessoal e comunitária. Nós não procuramos Deus tateando, nem precisamos de esperar que Ele nos dirija a palavra, porque realmente Deus falou, já não é o grande desconhecido, mas mostrou-se a si mesmo. Acolhamos o tesouro sublime da palavra revelada. Deixe um amém nos comentários, compartilhe este vídeo no grupo da igreja. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Sula Miranda crê que não haverá próxima geração. É o fim dos tempos. Vejam os sinais. Para a cantora, esse é um tempo especial de comunhão com Deus, e as pessoas precisam de arrependimento e decisão. Sula Miranda crê que não haverá próxima geração. É o fim dos tempos. Vejam os sinais. Para a cantora, esse é o tempo especial de comunhão com Deus, e as pessoas precisam de arrependimento e decisão. Em entrevista ao podcast Positivamente, publicado no sábado, dia 12, Sula Miranda, que já foi muito conhecida como Rainha dos Caminhoneiros e recentemente atuou na novela Gênesis da Record, diz que tem total certeza de estar vivendo o fim do tempo. No fim dos tempos. Ao ser questionada pela apresentadora Karina Bach sobre quais os sinais percebidos nos dias atuais, a cantora sertaneja responde: os que estão em Apocalipse são evidentes. Tem gente que lê a Bíblia toda, só não lê Apocalipse. Basta ler o livro, avaliar e tirar as conclusões. A palavra se revela. Disse ao compartilhar que tem certeza de que não verá os netos. Eu tenho essa convicção. Para mim, não terá outra geração, comentou. Sula também disse que sua única preocupação é com a salvação. Não tenho ansiedade por mais nada. Ele está às portas, e é a comunhão com ele que me dá essa certeza, afirmou a cantora. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Deus não tem que provar nada, nem para mim e nem para você, e ele ainda tem sido misericordioso por mandar os sinais. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, disse a cantora. Sula fala aos ouvintes que sua ida ao programa não acontece por acaso. Uma das minhas músicas diz: nada de ficar dizendo que para o seu caso não tem jeito. Chega de ficar dizendo, ninguém pode arrancar essa dor do meu peito. Chega de ficar pensando, eu fui derrotado pela vida afora. Hoje, Deus pode mudar a sua história, ela cantou. Depois enfatizou que para que haja uma mudança de vida é necessário arrependimento, decisão e escolha. Fala para ele que você quer conhecer ele, que esse Deus que a Karina conheceu e que eu conheci do meu jeito te deu uma oportunidade. Diz que você quer uma nova chance, diz que você quer vê-lo face a face, continuou a cantora. Para quem se sente frio na fé, mais distante, volte ao aconchego com Deus, com aquela proximidade. Busque essa constância nesses dias difíceis, Karina acrescentou. Para a apresentadora, é só através da comunhão, restauração e amor que se pode ter uma parceria com Deus. Não deixe sua fé enfraquecer. Não se afaste pouco a pouco de Deus, aconselhou. Não pereça por falta de comprometimento ou por falta de entrega. Entregue-se para Deus para que Ele preencha você com coisas divinas. É tão valioso ser preenchido dessa graça, dessa misericórdia e desse amor, disse a cantora. Não tenha medo de perder coisas materiais, de perder pessoas ou de se afastar do mundo. Se aproxime do que tem de melhor. Viva com essa plenitude e essa paz. Permaneça e não pereça por falta de comunhão, concluiu a apresentadora. E você, concorda com ela? Deixe nos comentários a sua opinião. Compartilhe este vídeo com a sua família e no grupo da igreja. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.